Olá, professoras e professores. Eu venho aqui para conversar um pouco com vocês sobre essa conjuntura, né, do município aqui de Curitiba, com a exoneração do Jean-Pierre e a nomeação do Paulo Afonso Schmidt para a Secretaria Municipal de Educação. Nós tivemos um ano perdido com a gestão do Jean-Pierre, que sai, inclusive, com denúncias de corrupção. Mas é importante a gente destacar que o SISMAC vinha já, desde o ano passado, fazendo várias denúncias do campo pedagógico institucional, né? Nós tivemos uma destruição da organicidade da rede municipal de ensino, destruição da Secretaria Municipal de Educação, ali na gestão do Jean-Pierre, mas o Jean-Pierre não é responsável por isso sozinho, inclusive tem pessoas dentro da própria secretaria que ainda continuam nos cargos responsáveis por isso, que é a Thalita Foman, né? Que na Superintendência de Gestão Educacional, sem ouvir os trabalhadores em educação, sem ouvir os sindicatos, meteu os pés pelas mãos em várias situações. Nós tivemos o último exemplo, que foi a alteração curricular que ela faz no final do ano passado, emitindo uma portaria regulamentando uma alteração curricular. No Conexão Educação, que acontece no dia 5 de fevereiro, a Thalita apresenta outra coisa, né? Aí as diretoras de escola passam 3 semanas organizando horário e tudo mais para, na sexta-feira, né, agora, ser publicada uma nova portaria dizendo, a grade curricular vai ficar parecido ao que era em 2025 e todo o trabalho que foi feito foi tempo perdido. Então, a gestão do Jean-Pierre, ela não vai deixar saudade, ela promove um processo de descontinuidade, de destruição mesmo de projetos, de programas, né, que nós tínhamos na Prefeitura de Curitiba. E também é responsável por isso o Eduardo Pimentel, que resolve fazer experimento com os filhos da classe trabalhadora que estão na escola pública. Então isso também é responsabilidade do Eduardo Pimentel, que permite que ocorra numa pasta tão importante como a educação esse desmonte. Aí agora, né, hoje, dia 23 de fevereiro, é nomeado Paulo Afonso Schmidt. Paulo Afonso Schmidt foi secretário já de Educação aqui no município de Curitiba. Nós sempre desejamos que as coisas caminhem bem, porque o sindicato não torce contra. Porque torcer contra um secretário de Educação significa torcer contra a educação que é oferecida para as nossas crianças na escola, é torcer contra o trabalho dos profissionais da educação, então nós não torcemos contra. Mas nós precisamos dizer o que foi a gestão do Paulo Afonso Schmidt lá atrás, nessa perspectiva histórica. O contexto era final dos anos 90 e início dos anos 2000, quando ele foi secretário aqui no município de Curitiba. E o que ele promove aqui em Curitiba? Privatização, terceirização, diminuição da máquina pública, diminuição do número de professores nas escolas. Tudo isso naquele contexto assim, de aplicação das políticas neoliberais e que ele vai dar continuidade, né? Que Lerner faz, depois Greca faz, depois Taniguchi faz. Então a gente conhece esse lado do Paulo Afonso Schmidt, né, de perto, porque já estava inclusive na rede municipal de ensino. E nesse contexto, então, de privatização e terceirização, uma coisa que me chama muita atenção é a gente localizar o que acontece com os professores nas escolas, né? Numa escola, a gente tinha uma portaria que definia o número de professores por turma, e o Paulo Afonso Schmidt faz uma alteração. Então, numa escola com 48 turmas, de 107 professores que tinha, passou a ter 81. Então, nós temos uma diminuição significativa de profissionais dentro da escola, justamente quando está sendo implementado os ciclos de aprendizagem, que demandava um esforço maior, uma vez que a reprovação só iria acontecer no 3º e no 5º ano. Então, era aquele contexto, né? Outra coisa importante da gestão do Paulo Afonso Schmidt, que tem a ver com a gente, profissionais da educação, é o plano de carreira. Lá, nós ficamos sem plano de carreira de 93 até 2001. Tinha sido aprovado um plano de carreira em 91,
né? O GRECA revoga esse plano de carreira, porque o GRECA é desses, né, que revoga os planos de carreira dos professores, não aplica a lei, né? Ele revoga também em 93, e aí nós ficamos até 2001 sem plano de carreira. Mas com muita luta do SISMAC e da categoria, nós conseguimos aprovar em 2001 um plano de carreira. Mas antes da aprovação na Câmara, o Paulo Afonso Schmidt e sua equipe idealizaram um plano de carreira. E quais eram as linhas desse plano de carreira? Que deve deixar a gente bastante reticente com uma gestão dele. Que era um plano de carreira extremamente competitivo, um plano de carreira meritocrático, um plano de carreira que estabelecia que para mudar de níveis na vertical o professor tinha que fazer prova, né? Um plano de carreira que não previa o pagamento pela maior habilitação dos professores e uma limitação imensa do número de vagas para os professores acessarem os níveis na carreira ou as referências, né, no horizontal na carreira. Então, a gente, nesse contexto, espera que nós tenhamos uma outra forma de gestão, uma visão diferenciada em relação às questões pedagógicas, questões curriculares e também a questão dos profissionais da educação, as políticas para os profissionais de educação, mas nós estamos aqui também para organizar a luta do magistério. E aí fica o convite para que vocês participem dos conselhos de representantes, participem das assembleias, para que a gente possa fazer o contraponto, né, à gestão do Eduardo Pimentel, que até agora só prometeu, não cumpriu efetivamente nada de compromisso com o magistério e com os servidores. Se fez foi muito pouco, né? Então nós temos pautas importantes que devem ser cobradas agora nesse primeiro semestre da gestão municipal e precisamos nos organizar. E o Conselho de Representantes e as assembleias são esses espaços de organização da categoria. Um abraço e a gente se vê na luta.